Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, em transmissão através do streaming, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Você já está convidado, está convidada para participar conosco. Estamos aqui ao vivo para conversar sobre os ensinos do Evangelho à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução, que nos leva até o estado de pureza espiritual, o estado de perfeição. Hoje, no nosso programa, nós vamos tratar do primeiro tema, que é Fique com Jesus, e vamos fazer algumas reflexões a respeito do Natal. Na sequência, vamos dar continuidade ao estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus, hoje com a parábola dos lavradores maus. Daremos sequência também à história de Paulo de Tarso e seu retorno da Espanha para Roma. E, no final do programa, temos aquele espaço reservado a você, quando vamos, então, responder as perguntas que nos são endereçadas a respeito do Evangelho. Tudo isso, então, nesta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Aproveite aí o chat do Facebook e também o do YouTube para enviar sua mensagem, mandar o seu abraço e que todos nós possamos, até o final, estarmos envolvidos em vibrações de amor e de paz. Muito bem, iniciando então o nosso programa, vamos tratar do tema Fique com Jesus. Porque nós ficamos, não ficamos? Mas normalmente nós ficamos com o mundo material, as compras, a profissão, as contas a pagar, as festas, etc. Será que é tão difícil ficar com Jesus? Trocar essas coisas pelos ensinos do nosso Mestre? E essa nossa reflexão, embora não estejamos ainda na época do Natal, nós já entramos já no segundo semestre do ano, então é sempre bom nós fazermos reflexões a respeito dessa data que comemoramos todos os anos, no dia 25 de dezembro, as comemorações natalinas, onde, normalmente, as pessoas pensam em comprar presentes, fazer festa em família, e aí lotam os centros comerciais, os shoppings, todos eles decorados com motivos artísticos ditos natalinos, mas tendo como base não a figura do nosso Mestre Jesus, o aniversariante, mas sim o Papai Noel, que é uma invenção nossa, dos seres humanos. Mas o Natal é a comemoração referente ao nascimento de Jesus, que, segundo informação dos espíritos superiores, é o guia e modelo da humanidade. E isso nada tem a ver com comércio e festividades puramente materiais. Então, por que não ficarmos com Jesus, deixarmos o Papai Noel, os presentes, as festas regadas a muita comida, muita bebida, por Jesus? Será que é tão difícil? Na verdade, não é assim tão difícil ficar com Jesus. Agora, com ele, a festa do Natal terá outro significado e, claro, será realizada de uma forma diferente. Vamos ter, sim, a convivência familiar, a festa em família, mas os comes e bebes não serão a prioridade, até porque muitas pessoas nessas festas exageram, inclusive abusam das bebidas alcoólicas, com consequências sempre ruins.
a ceia em família no dia de Natal, ela será mais light, né? Ela será mais leve. E antes da ceia, veremos a família reunida para realizar o Evangelho no lar. E aí sim nós teremos uma confraternização real, com base na amizade, no companheirismo, lembrando o nosso Mestre Jesus e vibrando por todos aqueles que na Terra ainda se encontram em sofrimento. Mas não basta isso. A festa do Natal deve ser caracterizada, e não apenas no dia do Natal ou na sua véspera, mas, na verdade, durante toda a semana, pela ação da caridade a favor dos mais necessitados. Porque a verdadeira alegria com Jesus é da doação de si mesmo para aqueles que necessitam de consolo, de amparo, de esperança e também de alimento e agasalho. É fazendo essa caridade de coração que vamos deixar em segundo plano a comercialização da data natalina e vamos ter muito mais felicidade em nossa vida, porque estaremos, de fato, amando o nosso próximo. Então, vamos refletir seriamente sobre isso. Ficar com Jesus, a começar por transformar o nosso Natal. Que ele seja realmente com o aniversariante. Vamos eleger a semana do Natal, aquela semana de colocar o amor em ação, aquela semana de praticar a caridade. Vamos sim reunir familiares e amigos para a famosa ceia de Natal, no dia 24, mas num clima de companheirismo, de legítima fraternidade, não esquecendo de realizar o Evangelho no lar. E que o dia 25, propriamente dito, seja um dia, sim, de trocar pequenas lembranças, por que não? E fazer um novo Evangelho no lar, um estudo especial, e sem esquecer de amparar aqueles que precisam de amparo. Então, no Natal, com Jesus, podemos sim trocar presentes, tanto com familiares quanto amigos. Pequenas lembranças, singelas, para lembrar que somos todos irmãos. Agora, não esqueçamos do abraço, o desejo de felicidades, o pedido de desculpa, quando for o caso, porque não adianta você fazer uma confraternização, uma troca de presentes que não é verdadeira, ou seja, é apenas exterior, não está partindo do seu coração. E é necessário que saia do coração. Então, este ano, quando o Natal começar já a se aproximar, não se deixe levar pelas campanhas publicitárias que vinculam essa data ao comércio, vinculam essa data ao Papai Noel, esquecendo totalmente de Jesus. Nós precisamos sentir e viver os ensinos do Evangelho. E viver os ensinos do Evangelho é colocá-los em prática através da caridade, fazendo luz nas pessoas que amamos, acendendo a esperança no coração dos deserdados da sociedade humana. Ficar com Jesus é a melhor opção, mas não apenas no Natal. Porque nós espíritas entendemos que precisamos estar com Jesus em todos os dias do ano, trabalhando para diminuir os nossos preconceitos, nossas discriminações, trabalhando para fomentar relacionamentos pacíficos, crescendo em nossas virtudes. E aí nós estaremos compreendendo o próximo, nos baseando nossas ações
sempre no amor, nós estaremos, então, com Jesus. E, paulatinamente, estaremos cada vez mais moralizados e espiritualizados. E aí, então, esses apelos comerciais já não terão força para nós. E tudo vai se adaptar, não nos preocupemos com isso. Do mesmo jeito que com a alta tecnologia que hoje nós temos, a entrada do mundo digital, nós tivemos que nos adaptar em termos profissionais, ou seja, que algumas profissões foram substituídas por outras, vai acontecer a mesma coisa no Natal. Haverá uma mudança para termos o verdadeiro espírito do Natal, que é o espírito do sentimento, é o espírito do amor para com o próximo. É preciso sempre lembrar que o Natal, e precisamos trabalhar isso muito com as novas gerações, o Natal é Jesus. O Natal é a comemoração do aniversário de nascimento dele. A vinda desse Espírito perfeito até a Terra para nos legar a lei de amor, através dos ensinos morais que compõem o Evangelho. Esse é o grande significado do Natal. E os Espíritos não cansam de nos dizer que, na verdade, o Natal deveria estar presente na nossa vida todos os dias. Porque quando procuramos estar com Jesus, ficar com Jesus, nós crescemos. Nós deixamos a pessoa velha lá atrás para, então, nos renovarmos, nos reconstruirmos. Isso nos faz lembrar uma história contada pelo espírito Humberto de Campos, através do nosso querido médium Chico Xavier, do apóstolo Tiago, que chegou uma hora e achou que o mundo lhe dava muitos problemas e ele resolve, então, se retirar para um sítio, onde ele cuida muito bem do sítio, prepara o sítio para receber Jesus. E fica dias e dias em orações, meditações, se purificando para receber a visita do Mestre. Passado um tempo, Jesus chega e Tiago fica extasiado. O Mestre vinha visitá-lo. Mas Jesus apenas acena para ele, faz um cumprimento, não entra no sítio e prossegue o seu caminho. Tiago então indaga, mas mestre, eu preparei tudo, eu me purifiquei em longas meditações e orações. O senhor não vai ficar aqui nem um instante, porque tudo isso daqui é para o senhor. Jesus olha para ele, dá um sorriso melancólico, agradece e diz, não, Tiago, eu vou seguir porque eu estou indo ao encontro daqueles que precisam da minha mensagem de amor. Há muito o que fazer. E aí Jesus segue e vai sumindo na paisagem conforme ele se distancia. Tiago para, olhando para aquele horizonte, olha para a propriedade, e aí então ele entende. Ficar com Jesus, estar com Jesus, receber Jesus, é estar trabalhando a benefício do próximo, servir. E não há maior glória do que servir em nome do amor, com toda a humildade. Reflitamos bastante sobre isso, para que possamos modificar a nossa visão sobre Jesus, sobre as festas natalinas, e este ano começarmos a fazer diferente, para finalmente estarmos com o Mestre, e o Mestre estar de fato conosco. Muito bem. Nesta segunda parte do programa, estamos aí aguardando a sua mensagem. Não deixe de enviar aí sua mensagem através do Facebook ou do YouTube.
Nós vamos agora dar continuidade ao estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. Nós estamos fazendo aqui um estudo parábola por parábola, uma por programa. Na edição passada, nós estudamos a parábola dos dois filhos. Hoje, vamos trazer a parábola dos lavradores maus, que, dependendo da tradução do Novo Testamento, ela também é conhecida por parábola dos rendeiros infiéis. Esta parábola está transcrita nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, você encontra esta parábola no capítulo 21, versículos 33 a 42. Em Marcos, a parábola está no capítulo 12, versículos 1 a 9. E em Lucas, está no capítulo 20, versículos 9 a 16. Vamos recordar, então, a parábola? Ela é a seguinte. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou aí um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos do mesmo modo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo-o, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Então, esta é a parábola dos lavradores maus, ou dos rendeiros infiéis. Muito bem. Vamos, então, traduzir esta parábola? Vamos contextualizá-la para fazer o seu entendimento? Lembrando que Jesus utilizava as parábolas para passar ensinos morais e sobre a lei divina, fazendo com que os seus interlocutores, aqueles que o ouviam, tivessem que pensar, raciocinar, para chegar, de fato, à finalidade dessa parábola, o que ela quer, de fato, dizer. Muito bem. A vinha preparada pelo Senhor, que ele, então, constrói a cerca de sebe, o lagar, que é o local para a produção do vinho e tudo o mais, é o nosso planeta. O planeta Terra, a nossa casa. E aí ele arrendou a vinha, ou seja, o planeta. Quem são os lavradores? Nós, os espíritos reencarnados, os seres humanos. Porque aqui na Terra, nada nos pertence. Nós somos usufrutuários das benesses divinas. Deus criou o planeta e tudo o que nele existe, para que possamos usar e aqui vivermos da melhor maneira possível. Então, Deus criou o planeta, colocou tudo no planeta e nos arrendou o planeta. E aqui estamos para viver com ele. Mas, no contrato que assinamos com o Senhor, no contrato reza ali que precisamos pagar
por esse usufruto. Como vamos pagar pelo usufruto? Sabendo bem utilizar os recursos do planeta e realizando a nossa moralização, a nossa evolução espiritual. Muito bem, chegou então o momento de pagarmos, o momento do pagamento. Deus, o Senhor, envia então os seus servos, ou seja, os espíritos missionários, aqueles que trabalham para a nossa evolução espiritual. E eles vêm. E Jesus aqui faz uma referência explícita aos profetas do Antigo Testamento, os profetas da história do povo judeu. E eles vieram. Veio Ezequiel, Daniel, Elias, Isaías, todos vieram. Todos morreram nas mãos dos arrendatários. Nós, os seres humanos. Todos eles. Alguns não foram reconhecidos, outros foram questionados e muitos foram simplesmente mortos por nós mesmos. Mas o Senhor, Deus, ainda acreditando em nós, enviou outros servos. Mas não adiantou. Os novos servos também foram mortos, também foram trucidados, apedrejados. E aqui Jesus faz uma referência bastante explícita a João Batista. Depois dos profetas, viria o precursor, João Batista. E o que fizeram com ele? Mataram-no, deceparam-lhe a cabeça. Mas então, Deus, o Senhor, resolve então enviar seu filho. Tudo bem, eles não conseguiram entender os meus servos, mas eles precisam cumprir o contrato. Vão enviar meu filho, porque meu filho eles irão respeitar. E vem Jesus. É ele. Ele se coloca na parábola. Vem o filho. Mas o que fazemos com o filho? Depois dele tanto nos beneficiar, nós o acusamos, o traímos, o flagelamos e o matamos. Jesus, então, ao encerrar esta história, pergunta aos discípulos, a todos que estão no seu entorno, o que fará, então, o Senhor com esses lavradores? Ou seja, o que fará Deus com os seus filhos, arrendatários do planeta Terra, que simplesmente não cumpriram o contrato? E eles respondem: o Senhor, obviamente, vai se vingar. O Senhor vai retirá-los das terras, castigá-los e vai entregar as terras a novos lavradores, novos arrendatários. Mas como Deus vai fazer isso? Bem, Deus não se vinga, mas a sua lei vai agir. Depois de termos tido várias oportunidades reencarnatórias, e em todas elas desobedecendo à lei divina e nos complicando, pela própria lei da desencarnação e da reencarnação, Deus vai nos tirar do planeta Terra e vai nos enviar a um outro planeta, um planeta compatível com o nosso nível de evolução espiritual, porque tudo fizemos para perder o direito de ficarmos aqui, nesta humanidade do planeta Terra. Então, outros, é a lei da reencarnação, vão vir para o planeta na substituição natural das gerações. E aí, então, vai fazer o que nós não fizemos.
Agora, nós não vamos simplesmente ser transferidos de mundo. Vamos ter que arcar com as consequências do que fizemos. Por isso, Jesus anunciava que haveria ranger de dentes, haveria dor, sofrimento, como consequência da nossa desobediência aos desígnios divinos. Esse é o significado da parábola dos lavradores maus, dos rendeiros infiéis. Lavradores maus e rendeiros infiéis somos nós. E lembrando que já estamos com a mensagem de Jesus há mais de 2000 anos. E nem assim temos feito, aqui no mundo cristão, o que deveríamos fazer, que é aplicar os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E lembrando que nós, espíritas, temos o espiritismo desde 1857. Um bom tempo também. E o espiritismo veio reviver os ensinos do Evangelho. Veio nos trazer a realidade da vida espiritual, do intercâmbio entre desencarnados e encarnados. Veio abrir a porta da morte para a vida futura, imortal, que nos espera. Será que finalmente nós compreendemos e começamos a fazer a nossa parte pelo bem da humanidade e vamos poder retornar ao mundo espiritual prontos para receber cargas de felicidade como consequência do que fizemos? Ou, apesar do espiritismo, mesmo assim, nós continuamos egoístas, orgulhosos, indiferentes, insensíveis, vaidosos, prepotentes, intolerantes, etc. Como estamos? Precisamos pensar, e pensar profundamente sobre isso, porque a parábola dos lavradores maus nos leva justamente a essa profunda reflexão. Está na hora de sermos trabalhadores do bem. Está na hora de, entre aspas, pagarmos o contrato que temos com Deus, que nos ama, que só quer o nosso bem e aguarda que façamos a nossa parte para merecer ficar aqui na Terra e acompanhar a transformação deste planeta em mundo de regeneração. Façamos então a nossa parte. Meditemos profundamente nesta parábola, neste convite para a reflexão que Jesus nos deixou. E enquanto refletimos, nós vamos nos preparar para, no próximo programa, estudarmos a parábola das bodas. É o tema, né, que nós temos para a próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando a você que está nos acompanhando que vamos ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pelo Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Se você, porventura, semana que vem tiver algum problema, não puder acompanhar o programa ao vivo, não tem problema, porque você poderá depois, no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube, assistir, então, o vídeo do programa, assim como também de outras edições, das edições anteriores. Muito bem, terminamos aqui o estudo da parábola e agora nós entramos na terceira parte do programa, que é dedicada ao estudo da vida e obra de Paulo de Tarso, um dos maiores, se não o maior apóstolo do Evangelho de todos os tempos. E nós temos acompanhado já há várias edições, vários programas, nós temos acompanhado o passo a passo da sua vida,
e do seu trabalho em prol da divulgação do Evangelho. E nós estamos naquele ponto em que Paulo está em Roma, estava preso, foi a julgamento, foi libertado. Ele então resolve fazer sua viagem para a Espanha, porque Pedro, o apóstolo, estava em Roma, tinha ido a Roma e acompanhado de João, evangelista. Então, como Pedro e João estavam em Roma, Paulo deliberou então que poderia perfeitamente sair, deixar a comunidade cristã na mão dos dois e ir então fazer a pregação do evangelho na Espanha, que era um sonho que ele acalentava já de um bom tempo. Vamos ver então o que vai acontecer a partir daqui, porque houve um problema quando Paulo já estava fora. João Evangelista, o discípulo amado do Mestre Jesus, foi preso pelos romanos, que estavam realizando já várias perseguições aos cristãos. Vamos então acompanhar o que vai acontecer, e nós estamos tendo por base o livro Paulo, um Homem em Cristo, de Rui Kremer, publicação da Federação Espírita Brasileira. Nos diz então Rui Kremer: a notícia da prisão do filho de Alfeu e de um pugilo de discípulos comoveu a comunidade. Pedro estava desolado, pois sabia o quanto era importante a presença do discípulo amado na Ásia, onde inúmeros trabalhos o aguardavam. Tentou, inutilmente, mobilizar relações que tivessem prestígio na corte. As pessoas de mais alta expressão social, embora simpatizassem com a nova fé, não se atreviam a expor-se em tempo de tão temerosas perseguições e de tão infame tirania. O grosso dos fiéis, constituídos de gente simples e sem qualquer prestígio político ou social, nada podia fazer. Em reunião com os mais destacados companheiros, um deles aventou a hipótese de se recorrer a Paulo, que tinha muitas pessoas que lhe eram afeiçoadas e que possuía um trânsito nos círculos do imperador. Lembraram-se dos muitos militares que haviam sido subordinados de Afrânio Burrus, de Acácio Domício, e até foi lembrada a circunstância de que a liberação do apóstolo partira de providências tomadas na pequena corte de Popéia Sabina. As atrocidades recrudesciam. Os cristãos eram submetidos a suplícios inomináveis. Temia-se não houvesse tempo hábil para se recorrer a Paulo, mas valia a pena tentar. Logo partia para a Hóstia o irmão Crescêncio, onde embarcaria para a Espanha, levando circunstanciada missiva de Pedro. Paulo continuava em Tortosa, onde suas atividades apostólicas se desdobravam, embora já com certas limitações impostas pelo cansaço físico. As cartas continuavam a ser redigidas, e Timóteo deixara a Espanha a fim de levar à Ásia muitas delas, repletas de orientações e ricas de conteúdo. Já planejava Paulo prosseguir viagem em companhia de Lucas, após os bons resultados obtidos em Tortosa, quando chegou o emissário de Roma. Com a decisão e intrepidez costumeira, Paulo, naquele mês de maio do ano de 64, retornou a Roma, onde foi recebido com carinho e muitas expressões de gratidão. Em pouco, inteirava-se da situação. Pedro, em confidência, transmitia suas intuições ao companheiro, prevendo novas e amargas provas. Dentre os muitos sonhos proféticos, o velho apóstolo Galileu
referir-se a um recente, no qual imensa cruz projetava gigantesca sombra sobre a comunidade dos seguidores de Jesus. As perspectivas sombrias não desanimavam estes homens extraordinários. Puseram-se logo em ação para o fim colimado, a libertação de João. Utilizando-se do valimento de seus amigos, Paulo logrou entrevista com Popéia, que, embora inimiga dos cristãos, por suas ligações com o judaísmo, mas impressionada com a figura ascética do apóstolo e sua eloquência, prometeu atendê-lo, logo tomando as primeiras medidas neste sentido, afirmando que, em 3 dias, o prisioneiro seria libertado. É interessante, façamos uma referência a Popéia Sabina, a célebre cortesã, favorita e segunda esposa de Nero, cujo exato papel na crônica apostólica ainda está para ser corretamente levantado. Foi o judeu Alitírio, o iniciador de Nero na arte dramática, quem apresentou a Popéia o historiador judeu Flávio Joséfo, que exerceu sobre ela grande influência. Esta mulher conservava no coração, ao que parece, apesar de seus muitos desvios, uma religião intuitiva, instintiva, que a inclinava para o judaísmo. Rosner, estudioso do Evangelho e sua história, a classifica entre os prosélitos judeus. Talvez por sua influência se tenha passado a fazer distinção oficial, a partir de um edito de 55, entre o judaísmo e cristianismo, sendo este considerado aberrante heresia surgida no seio do primeiro. Rosner defende a tese de ter sido Popéia instrumento dos judeus em muitos tormentos desencadeados sobre os cristãos. A palavra da então favorita de Nero foi cumprida. João foi libertado, embora Paulo tivesse que recolher críticas de alguns companheiros, que reprovavam sua atitude de utilizar-se, para atingir seus fins, de uma mulher de vida dissoluta, comparsa de Nero em seus desvarios. Paulo guardou infinita paciência diante das críticas, recebendo-as com evangélica compreensão, ao mesmo tempo que fazia de sua atitude brilhante defesa, consignada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Solto João, Paulo sugeriu embarcar-se ele sem detença para a Ásia, tomando, desde logo, providências neste sentido, possuído que estava de amargos pressentimentos. Em curto prazo, embarcava o discípulo amado em um navio napolitano que largava de Ostia para Mileto, em fins de junho, naquele fatídico ano de 64. Continuavam as edificações espirituais dos valorosos apóstolos, quando, a 16 de julho, Roma foi sacudida por um trágico acontecimento. Um terrível incêndio de colossais proporções. Assim o narra Ernest Renan, outro historiador do Evangelho. Começou perto da Porta Capena, na parte do Circo Máximo, contígua ao Monte Palatino e ao Monte Célio. Neste bairro havia muitos estabelecimentos cheios de matérias inflamáveis, do que resultou espalhar-se aí um incêndio com uma rapidez prodigiosa. Daí torneou o Palatino, devastou o Velabro, o Fórum, as Carinas, subiu as colinas, assolou o Palatino, tornou a descer aos vales, devorando durante 6 dias e 7 noites bairros compactos e cheios de ruas tortuosas. Um enorme corte de casas, que foram abatidas perto das esquilhas, deteve-o algum tempo. Depois reavivou e durou 3 dias mais.
Foi extraordinário o número de mortos. De 14 seções em que se repartia a cidade, 3 ficaram completamente destruídas. 7 mais ficaram reduzidas a umas paredes enegrecidas. Roma era uma cidade muito concentrada, com uma população muito densa. O desastre foi o mais horroroso, como até ali nunca se vira semelhante. As dúvidas, porventura, existentes sobre a responsabilidade de Nero na terrível tragédia ficam definidas com a seguinte afirmação de Emmanuel no romance Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier. Então vamos passar agora a palavra ao nosso benfeitor espiritual. O imperador estava em Ancio, ou Antium, quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada, pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova, com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, projetara o incêndio famoso, assim vencendo a oposição do povo, que não desejava a transferência dos santuários. Além dessa medida de ordem urbanística, o filho de Agripina caracterizava-se, em tudo, pela sua originalidade satânica. Presumindo-se genial artista, não passava de monstruoso histrião, assinalando a sua passagem pela vida pública com crimes indeléveis e odiosos. Não seria interessante apresentar ao mundo uma Roma em chamas? Nenhum espetáculo, a seus olhos, seria inesquecível como esse. Depois das cinzas mortas, reedificaria os bairros destruídos. Seria generoso para com as vítimas da imensa catástrofe. Passaria a história do império como administrador magnânimo e amigo dos súditos sofredores. Fechando aspas, essas são as palavras de Emmanuel. E só para esclarecer um fato histórico, depois do incêndio, Nero reconstruiu sim Roma, mas não para o povo. Lá no Palatino, que foi completamente destruído, ele tomou posse de todas as terras e construiu um palácio suntuoso para ele. E é isso que vai provocar a sua derrocada, porque o povo romano se revoltou e ele acabou perdendo o apoio político que ainda tinha. Mas vamos continuar então aqui a história. Delineado o abjeto programa com os áulicos mais chegados, o imperador afastou-se da cidade, a fim de abrir oportunidade para que o delito fosse desfechado e sobre ele não recaíssem incômodas suspeitas. O incêndio, todavia, assumiu proporções colossais, certamente favorecido por ventos imprevisíveis, e contra o furor das chamas, de nada valeram os esforços e as providências para contê-lo. As perdas humanas e materiais foram incalculáveis. Diante da catástrofe, Nero foi chamado de seu retiro em Ancio, chegando a tempo de assistir o triste espetáculo em seus momentos finais. Circula uma tradição, provavelmente lendária, de que o grande bufão, diante do trágico panorama que se descortinava à sua vista, do alto da torre do Miseno, de lira na mão, cantara um poema de sua autoria, tendo por tema o incêndio de Troia. Já corriam rumores de sua responsabilidade no tenebroso feito, e ele sentiu crescer-lhe o medo. Decidiu falar ao povo, utilizando-se de todos os recursos de sua retórica e de sua arte de fingir, para mostrar-se magnânimo, compungido, compartilhando das dores de sua gente com lágrimas hipócritas. Em dado momento de sua fala, quando mais comovente e enternecedora se fazia, prometeu punir os responsáveis com impiedosa dureza.
foi quando a massa popular que o ouvia começou a esboçar uma reação, surgindo aqui e ali gritos logo encampados pela multidão de cristãos às feras, às feras. De quem partira a ideia de se lançar a culpa sobre os cristãos? Certamente era uma ideia brilhante. Nero descarregaria sua ira fingida sobre a seita que era muito impopular e da qual circulavam inúmeras infâmias. Se, porventura, como se lê em muitos autores, o povo desconfiasse de uma atitude criminosa do imperador, esta transferência da culpa para os cristãos apresentava-se como uma manobra extremamente eficaz para anular a perigosa desconfiança. Assim, então, nós vamos ter esse triste episódio da história da humanidade que vai marcar o Império Romano e o cristianismo, quando Nero, então, resolve perseguir os cristãos, culpando-os pelo incêndio ocorrido em Roma, quando, na verdade, ele, o imperador, era o artífice de tudo, era o grande culpado. Bem, mas e o que aconteceu com os cristãos? O que vai acontecer com Paulo, Pedro e os demais que se encontram ali em Roma? Nós vamos saber isso semana que vem, no próximo programa, nossa próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Ainda tem muitos fatos para acontecerem nesta história, que está chegando ao fim, a vida e obra de Paulo de Tarso. Fique ligado, esteja conosco na próxima edição, semana que vem, para então sabermos o que vai acontecer com os cristãos alojados na cidade de Roma, a capital do Império. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, é a sua última parte, e que nós dedicamos, então, a você que nos acompanha. Quando recepcionamos perguntas que nos são dirigidas a respeito do Evangelho, para que possamos, então, dar as respostas sempre de acordo com os princípios que formam o Espiritismo, com a visão que o Espiritismo tem do ser, da vida e do Evangelho. Bem, nós recebemos uma pergunta que vem lá de Maceió, capital do estado de Alagoas. Ela foi feita pela Beatriz Macedo. Como é possível amar os inimigos conforme proposto por Jesus? Esta é uma pergunta realmente importante, porque muitas pessoas não conseguem entender esta solicitação, esse pedido do nosso Mestre Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 27 a 31. Então, para recordarmos o que Jesus falou, vamos passar a palavra a ele. Digo, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tira a capa, não lhe negues também a túnica. Dá tudo o que te pede, e ao que tira o que é teu, não lhe o reclames. Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Esta é a passagem, então, que está no Evangelho de Lucas, em que Jesus pediu para que amássemos os nossos inimigos. E ele nos dá as instruções para isto nesta passagem, que podemos resumir num outro ensino de Jesus.
faça ao próximo somente o que gostaria que o próximo lhe fizesse. É a regra áurea para termos educação moral, comportamento humano com base na fraternidade e na solidariedade. Ou seja, precisamos fazer aos outros somente o bem, porque é o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas acontece que muitos vão nos fazer o mal. Mas o que devemos fazer com esse que nos deseja e que nos faz o mal? O bem. É isso que nós precisamos dar a ele. E não o mal. Não devolver na mesma moeda, como se fala popularmente. Como se diz, bateu, levou, pisou, vai ser pisado, e assim por diante. Não, porque aí nós estaremos moralmente nos igualando ao inimigo, aquele que nos faz o mal. Pelo contrário, ele nos pede a capa, vamos dar a roupa. Ele nos pede para andar 1000 passos com ele, vamos andar 2000. Ele nos subtrai o que é nosso, não reclamemos, mas vamos fazer todo o bem possível a ele, orando por ele, pedindo por ele a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, utilizando da não violência, da qual, aliás, nós temos um grande apóstolo, que é Gandhi, o Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia, que trabalhou durante toda a sua vida a não violência, retribuindo o mal com o bem. Por isso, Jesus nos diz que quando nos baterem numa face, ofereçamos a outra. Não para que ele bata também na outra face. Não é isso que Jesus quis dizer. Ou seja, quando alguém nos fizer um mal, ofertemos a ele o bem. É isso que nós temos que fazer. Porque ele vai perder a razão de cometer o mal sobre nós. E chegar o dia em que vai se entregar a esse nosso exemplo de amor, de paz, de fraternidade e solidariedade. Neste amai os inimigos, entra também aqui o perdão das ofensas. Tudo isso está neste ensino de Jesus. Naturalmente, que não poderemos ou não conseguiremos amar um inimigo do mesmo jeito que amamos um amigo, do mesmo jeito que amamos a quem nos ama. Mas temos que lembrar a realidade da reencarnação, da vida imortal. E, como nos lembra Jesus, é melhor se reconciliar com o adversário enquanto estamos no caminho com ele, aqui na Terra, no mundo material, porque depois, ou seja, depois da morte, tudo pode ficar muito ruim, muito pior nessa relação. Então, amemos os nossos inimigos, promovamos sempre o bem, respondamos sempre com amor, perdoemos sempre, trabalhando para o surgimento dele, para que possamos, no futuro, nos encontrar na felicidade da perfeição moral e espiritual. Bem, estamos chegando ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que estamos aqui com você toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, transmitindo o programa pela web rádio Cristo Consolador, através do Facebook e do YouTube. Se você perdeu alguns dos nossos programas, você pode assisti-los no canal da web rádio Cristo Consolador, no YouTube. Que tenhamos paz em nossa vida, que vibremos sempre num amor maior,
que bênçãos do nosso Mestre Jesus nos acompanhem hoje e sempre. Receba em seu coração o meu abraço fraterno e que possamos estar juntos semana que vem em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Paz na sua vida, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.